Você já ouviu falar da vez em que Deus pediu a um pai que entregasse o próprio filho? E se Deus pedisse hoje aquilo que você mais ama, você confiaria? Em Gênesis 22 está uma das histórias mais intensas da Bíblia. Uma história de fé, dor e confiança absoluta. Essa é a história de Abraão e Isaque. Uma das passagens mais fortes, emocionantes e profundas de toda a Bíblia. Abraão já era um homem idoso quando Deus lhe prometeu algo extraordinário: ele seria pai de uma grande nação. O problema era que sua esposa, Sara, também era idosa, e os dois nunca tinham conseguido ter filhos. Mesmo assim, Deus prometeu. E Abraão creu. Anos se passaram. A espera foi longa. Humanamente falando, não havia mais esperança. Mas quando tudo parecia impossível, um milagre aconteceu: nasceu Isaque. Isaque não era apenas um filho. Ele era o milagre impossível. A promessa viva. Tudo o que Abraão esperou por ano estava agora nos seus braços. E foi exatamente nesse momento que Deus falou de novo. Cada sorriso de Isaque lembrava Abraão de que Deus havia cumprido o que prometeu. Então, um dia, Deus falou com Abraão novamente. Mas dessa vez, a mensagem era diferente de tudo que ele já tinha ouvido. Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus disse algo que nenhum pai está preparado para ouvir. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus estava pedindo o filho da promessa. O milagre. Aquilo que Abraão mais amava. Não há registro de discussão. Não há debate. Não há negociação. O texto simplesmente diz que, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo. Ele preparou o jumento, cortou a lenha para o sacrifício e partiu, levando Isaque e 2 servos. Foram 3 dias de viagem. 3 dias acordando e lembrando do que teria que fazer. 3 dias olhando para o filho, sabendo do que Deus tinha pedido. Mas mesmo sem entender, Abraão continuou caminhando. No 3º dia, Abraão viu o monte ao longe. Então disse aos servos: Ficai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, adoraremos e voltaremos. Mesmo diante daquela ordem, Abraão ainda falava em voltar com o filho. Havia fé ali, mesmo sem entender o plano de Deus. Isaque carregava a lenha nas costas. Abraão levava o fogo e a faca. Pai e filho subindo o monte juntos. Um silêncio pesado entre eles. Em certo momento, Isaque quebrou o silêncio. Meu pai. Eis-me aqui, meu filho. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Era a pergunta que Abraão mais temia ouvir. E mesmo assim, com o coração quebrado, ele respondeu com fé. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Chegando ao local indicado, Abraão construiu o altar. Arrumou a lenha. E então fez algo que nenhum pai imagina fazer: amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Imagine a cena. O filho da promessa deitado ali. O pai com o coração dilacerado. Mãos tremendo. Lágrimas contidas. Mas uma fé que não recuava. Abraão levantou a mão com a faca. No último segundo, quando o sacrifício estava prestes a acontecer, uma voz ecoou do céu. A faca se levantou. O silêncio tomou o monte. E no último segundo: Abraão, Abraão. Eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão olhou ao redor e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele tomou o carneiro e o ofereceu em lugar de Isaque. Deus nunca quis a morte de Isaque. Deus queria o coração de Abraão. Ali, naquele monte, Deus provou que Abraão o amava acima de tudo. E reafirmou sua promessa: a descendência de Abraão seria numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar. Essa história é impactante porque mostra até onde a fé pode ir, mostra confiança mesmo quando não há explicação. Mostra obediência mesmo quando dói. Abraão não entendia o plano,
mas confiava no caráter de Deus. E essa história não termina ali. Porque séculos depois, outro pai também entregaria seu filho. Assim como Isaque carregou a lenha nas costas, Jesus carregou a cruz. Assim como Isaque era o filho amado, Jesus é o filho amado de Deus. Mas, diferente de Abraão, Deus não impediu o sacrifício. Ele entregou seu próprio filho por nós. No Monte Moriá, Deus proveu um substituto para Isaque. Na cruz, Deus proveu um substituto para a humanidade. A pergunta que fica para nós hoje é: confiamos em Deus mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo? Conseguimos entregar a Ele aquilo que é mais precioso para nós? A fé de Abraão não era baseada em explicações, mas em confiança. Ele sabia que Deus é fiel, mesmo quando o caminho parece incompreensível. Que essa história nos ensine a confiar, obedecer e amar a Deus acima de tudo. Porque, no final, Ele é sempre o Deus que provê. Se essa mensagem falou com você, continue acompanhando o canal para mais histórias profundas da Bíblia que fortalecem a fé e renovam a esperança.